Fala, Doc, tudo certo? Gabriel aqui e hoje mais um tema da cardiologia. A gente vai falar hoje sobre taquicardias supraventriculares. Doc, tema muito importante e você tem que saber, principalmente para as emergências, beleza? Então, Doc, hoje a nossa conversa a gente vai definir o que são as taquicardias supraventriculares, como identificar no eletrocardiogramas, como diferenciar as taquicardias supraventriculares entre si, quando possível, qual é o quadro clínico e como tratar essa condição, beleza? Doc, para começar, se liga nessa questão do SUS São Paulo, que tem uma provável taquicardia supraventricular, tá? Dá uma lidinha, dá um pause, e depois que tu lê, eu vou aumentar o eletro para tu dar uma analisada nesse eletro que estava na questão. Dá uma olhada nesse eletro, vê se tu consegue reconhecer e responde a questão. Depois a gente faz essa questão junto, beleza? Então vamos lá, Doc. Vamos definir, as taquicardias supraventriculares. Doc, elas são taquiarritmias, ou seja, frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, e são supraventriculares porque elas são originadas acima da bifurcação do feixe de His. Aqui, uma imagem da anatomia, do sistema de condução cardíaco, e as taquiarritmias supraventriculares, elas são originadas acima aqui, da bifurcação do feixe de His, acima dessa linha, geralmente na região atrial, beleza? Então, são essas arritmias originadas aqui nessa região. E, Doc, uma coisa importante que a gente tem que entender quando a gente fala de taquiarritmia, seja supraventricular, seja ventricular, são alguns mecanismos para que essas arritmias aconteçam, tá? São 3 principais. O primeiro deles é a reentrada. O que é isso? É quando a gente tem uma propagação repetitiva de um estímulo em caminho circular. Isso acontece quando a gente tem, geralmente, uma via acessória de condução. Ou seja, era para um estímulo seguir reto. Mas ele tem, ao invés de uma linha reta, 2 vias para ele chegar naquele destino final dele. Aqui, na reentrada, geralmente uma dessas vias apresenta uma condução rápida. Então, quando a gente tem o estímulo, a via segue por essa via de condução rápida. E a via de condução lenta fica propagando aquele estímulo de forma lentificada e não chega a ser a via de condução principal. Agora, se nessa via de condução a gente tem um estímulo ectópico, geralmente um estímulo que não deveria ter acontecido, a via de condução rápida, ela geralmente tem um potencial de repolarização mais lentificado. E a via de condução lenta pode ter um potencial de repolarização mais rápido que a via de condução rápida. É um pouco confuso. Então, se a gente tem um estímulo ectópico, a via de condução rápida ela ainda não vai poder conduzir. Esse estímulo vai seguir pela via de condução lenta e despolarizar o que ele tinha que despolarizar lá na frente. Mas ele não vai originar, ele não vai retroceder pela via de condução rápida porque ela ainda não vai estar apta a conduzir. Agora, se a gente teve um estímulo ectópico que seguiu pela via de condução lenta porque a rápida ainda não estava apta, despolarizou os ventrículos, despolarizou o que estava à frente dele e seguiu pela via de condução rápida retrogradamente, e essa via permitiu a passagem do estímulo, a gente vai ter um circuito de reentrada, em que esse estímulo vai ser estimulado, estimular aqui a área de baixo, subir pela via de condução rápida, estimular os átrios, descer novamente, e vai ficar fazendo esse movimento circular, estimulando os átrios e os ventrículos de uma forma independente do ritmo ali atrial, porque ele tem esse circuito para ele reentrar, para ele se autoestimular. Beleza? Esse é o primeiro mecanismo de origem de arritmia, a reentrada. Beleza? Que geralmente ocorre por vias acessórias. O segundo deles é o hiperautomatismo. Doc, no coração a gente tem o nó sinoatrial, que é uma região autônoma, ou seja, ela promove a despolarização de forma autônoma. E é isso que dita o ritmo no nosso coração. Nas arritmias, a gente pode ter uma região fora do nó sinusal que promove um autodisparo, seja por qualquer motivo. Se essa região não for o nó sinusal e for, por exemplo, um ponto aqui em outra região atrial, a gente vai ter um hiperautomatismo originando um mecanismo de arritmia.
Beleza? Então, esse é o segundo mecanismo. O terceiro, por fim, é a atividade deflagrada, em que células oscilam o potencial de membrana e propagam, deflagram uma despolarização. Beleza? Esses são os 3 principais mecanismos de arritmias. E lembrando, Doc, como que a gente reconhece no eletrocardiograma um ataque à arritmia, tá? Lembrando que as taquiarritmias supraventriculares, elas são taquicardias com QRS estreito, menor que 120 milissegundos, e regulares em geral, tá? Então, o intervalo entre as ondas R, eles são intervalos regulares, beleza? E como que a gente mede, no eletrocardiograma, essas taquiarritmias? Se a gente for fazer um exame físico, a gente vai palpar o pulso do nosso paciente, ver que está taquicárdico e contar o tempo ali em 1 minuto, beleza? Agora, se a gente for analisar o eletro, a gente tem que medir o intervalo das ondas R's, E a forma mais fidedigna, Doc, é a gente contar, quantos quadradinhos a gente tem entre o intervalo RR e dividir 1.500 pela quantidade de quadradinhos entre o intervalo RR. Agora, a gente também pode contar os quadradões entre os intervalos RR e dividir 300 pelo número de quadradões. Beleza? Agora, se a gente analisa, outra forma também de analisar a frequência cardíaca, além dessa 1.500 dividido pelo número de quadradinhos, 300 divididos pelo número de quadradões, é a gente contar 6 segundos no eletrocardiograma e dividir pela quantidade de ondas R, beleza? Mas, em geral, a gente usa isso para ritmos irregulares. Aqui, nas taquicardias supraventriculares, geralmente o ritmo vai ser regular, tá? E um macetão, então você pegar o eletro, bater o olho e falar, tá taquicárdico, é esse aqui, Doc. A gente olhar o intervalo entre os quadradões e as ondas R. Ou seja, a gente pegou uma onda R que coincidiu com um quadradão, o próximo quadradão vai ser aproximadamente uma frequência de 300. O seguinte, aproximadamente uma frequência de 150. E o terceiro, após a onda R, vai ser aproximadamente uma frequência de 100. Então, se a gente está com intervalos RR, menores que 3 quadradões entre si, a gente vai ter uma taquicardia, beleza? Então, tu bate o olho no eletro, tu sabe disso. Fechou? Lembrando, só que o intervalo, QRS, ele deve ser menor que 120 milissegundos, ou seja, um QRS estreito, para ser uma taquicardia supraventricular. Beleza? Com esses conceitos em mente, a gente pode falar dos tipos de taquicardia supraventricular. Aqui, a gente vai falar dos 4 principais tipos, tá certo? Que são a taquicardia sinusal, a taquicardia por reentrada nodal, taquicardia por reentrada atrioventricular e a taquicardia atrial. Esses 4 tipos, beleza? Doc, então vamos começar pela taquicardia sinusal. Doc, a taquicardia sinusal nada mais é que uma ativação normal do coração e um ritmo mais acelerado, que, em geral, é secundária a um processo de base. Então, está alguma coisa acontecendo que o nosso coração respondeu normalmente, como ele deveria responder, de forma sinusal, gerando uma taquicardia. Beleza? E como que a gente vai reconhecer isso no eletrocardiograma? É uma taquicardia de RR regular com onda P de morfologia sinusal, ou seja, positiva em D1, D2 e AVF principalmente, com toda a onda P precedendo um intervalo QRS. Doc, isso é ritmo sinusal, só que é um ritmo sinusal com taquicardia, beleza? Então, esse é o mais simples das condições. Essa é a mais simples das condições, tá certo? Vamos para a segunda, que é a taquicardia atrial. Doc, aqui a gente tem uma ativação ectópica, de uma origem, de algum lugar do átrio que não é o nosso sino atrial, gerando uma despolarização do coração, seguindo o ritmo desse foco ectópico. Ele pode ser um foco ectópico único ou pode ser um foco ectópico multifocal, ou seja, várias áreas ali do átrio estão gerando batimentos que está provocando uma taquicardia atrial. Beleza? Em geral, são taquicardias que ocorrem em pacientes com idades mais avançadas, algumas condições de base, como, por exemplo, doença pulmonar ou doença cardíaca estrutural. Beleza? E como que a gente reconhece isso no eletrocardiograma? Aqui, Doc, a gente vai ter, em geral, uma taquicardia, E nessa taquicardia, a nossa onda P não vai ser sinusal. Ou seja, ela não vai ser positiva em D1, não vai ser positiva em D2 e não vai ser positiva em AVF. Como, por exemplo, aqui,
ela é negativa em D2 e negativa em AVF, mostrando que o estímulo não está vindo do nó sinoatrial, mas sim de alguma outra região atrial que está desencadeando esse estímulo, porque toda onda P está sendo precedida, né? Todo QRS está sendo precedido por uma onda P, só que essa onda P não é sinusal. Beleza? Então, uma taquicardia atrial. Nesse caso aqui, todas as ondas P que estão precedendo o QRS têm a mesma morfologia, então é uma taquicardia atrial unifocal. Beleza? Agora começa a ficar um pouquinho mais complicado, Doc, porque agora a gente vai falar da taquicardia por reentrada nodal, tá? E o que acontece na taquicardia por reentrada nodal? A gente vai ter no nosso nó atrioventricular duas vias. Uma via que conduz o estímulo de forma rápida e uma via que conduz o estímulo que vem do nosso sinoatrial de uma forma um pouquinho mais lentificada, tá? Em condições normais, quando o nó dispara, esse estímulo vai seguir pela via que conduz de forma rápida, certo? Seguindo a via que conduz de forma rápida, ele vai despolarizar os ventrículos e a via da forma lenta não vai conseguir fazer isso. Agora, se a gente tem um estímulo ectópico, por exemplo, então o nosso sinoatrial estava enviando uma frequência, só que algum batimento ali saiu fora de ordem, esse batimento pode pegar a via rápida ainda em período refratário. Ou seja, como a via rápida está em período refratário, o estímulo vai ser conduzido pela via lenta, tá? Então vai vir um estímulo, vai vir pela via lenta e vai despolarizar os ventrículos. Se essa condução pela via lenta pegar a via rápida em fase refratária, não vai acontecer nada, só vai prolongar um pouquinho o intervalo PR, porque a condução foi mais lentificada. Agora, se esse estímulo ectópico desceu pela via lenta e pegou a via rápida em uma condição em que ela pode se despolarizar, ela vai se despolarizar e vai conduzir esse estímulo. Esse estímulo sendo conduzido, ele vai ir para os átrios, ou seja, vai ir para a região de cima do coração, e vai ir novamente também para os ventrículos, para a região de baixo do coração. Então, a gente vai ter uma despolarização ventricular e uma despolarização atrial, que pode acontecer a despolarização atrial depois da despolarização ventricular pela condução por essas duas vias, beleza? Então, a gente vai ter um ataque cardíaco que vai ficar reentrando e vai ficar estimulando ventrículo átrio, ventrículo átrio, ventrículo átrio, por essa via que o nó atrioventricular possui, beleza? Então, a gente pode ter uma onda P retrógrada no eletrocardiograma, justamente porque despolarizou o ventrículo e depois despolarizou o átrio de forma retrógrada, de baixo para cima, tá certo? Com um intervalo RP curto. Ou seja, o intervalo entre a onda R e a onda P, que vai ser posterior ao QRS, vai ser um intervalo curto, tá certo? E aqui a gente pode ver isso, ó, Doc. Aqui o QRS, e aqui no final do QRS, uma onda um pouco mais arredondada, que é a onda P retrógrada. Beleza? Então, essa é a taquicardia por reentrada nodal. Então, a gente vai ter uma taquicardia com uma onda P que não vai preceder o QRS, mas ela vai vir depois do QRS. Outra taquicardia por reentrada, Doc, é a taquicardia por reentrada atrioventricular. E nela, a gente também vai ter uma via acessória. Só que essa via acessória não vai ser no nó atrioventricular. Vai ser nos ventrículos. Então, a gente vai ter uma via acessória além do nó atrioventricular. Um sistema de condução ectópico, que, de forma normal, isso não vai gerar nenhuma alteração no eletrocardiograma, não vai gerar alteração de taquicardia no eletrocardiograma. Mas, essa via de condução ectópica, essa via de condução acessória, pode dar uma pista no eletrocardiograma basal do paciente sem taquicardia, que é um intervalo no QRS, um pouquinho mais alargado no começo, que a gente chama de onda delta. Tá certo, Doc? Por quê? Porque, geralmente, se a gente não tivesse uma via acessória, o estímulo ia vir pelo nó atrioventricular e despolarizar o ventrículo, sendo que ia ter uma redução da condução aqui, gerando o intervalo PR. Agora, quando a gente tem a via acessória, o estímulo vem pelo nó atrioventricular e também vem pela via acessória. Então, ele vai chegar nos ventrículos de uma forma mais rápida. E essa forma mais rápida vai ser demonstrada pela onda delta, por uma despolarização ventricular mais precoce. Beleza? Agora, se a gente tem um batimento ectópico, certo, Doc? Esse estímulo ele pode vir
pela via normal, pelo nó atrioventricular, e ascender para os átrios, ou seja, ele entra e volta para o átrio pela via acessória. Se isso acontecer, a gente vai ter um mecanismo de reentrada, ou seja, o estímulo vai vir, vai subir, vai estimular o átrio, vai descer, vai estimular o ventrículo, subir, estimular o átrio, descer, estimular o ventrículo. Bem parecido com a reentrada do nó atrioventricular. Só que aqui, isso vai acontecer por uma via acessória. E também vai originar, assim como naquela outra taquicardia, por reentrada nodal, uma onda P retrógrada, uma onda P depois do intervalo QRS. Aqui, Doc, a gente tem uma condição bem particular que essa via acessória ela pode originar uma taquicardia supraventricular, mas com QRS largo. Isso é exceção, tá, Doc? Mas isso pode acontecer quando o estímulo, na verdade, faz a via de reentrada pela via acessória, tá? Então, a via acessória despolariza o ventrículo e depois ascende pelo nó atrioventricular. Isso é raro, mas isso pode acontecer, beleza? Mas a gente não vai se ater muito a isso, a gente vai se ater principalmente ao QRS largo na via ortodrômica que a gente fala na reentrada atrioventricular. E vai se manifestar no eletrocardiograma com uma taquicardia de QRS estreito, com onda P em geral posterior ao intervalo QRS, tá bom? E essa onda P retrógrada, né, ela pode apresentar com um infradesnivelamento do segmento ST, tá certo? Como aqui, ó, um infra do segmento ST pela onda P retrógrada que causa esse infra. E isso é chamado de sinal de Pouet, tá? Lembra disso, Doc? Que esse infrazinho depois ali, né, do QRS pode ser uma taquicardia por reentrada atrioventricular causada, né, por uma onda P retrógrada. Beleza? Então, ela é dependente de via acessória e as ondas P podem estar ausentes ou podem estar posteriores ao QRS ali, tá? E ela tende a ter um intervalo RP curto, mas maior que na outra taquicardia por reentrada nodal. Beleza? Então tá, Doc. Como que a gente identifica nessas arritmias? A gente comentou que são arritmias de QRS estreito e, em geral, regulares. Sendo que a gente tem que identificar a onda P. Se ela for antes do QRS com ritmo sinusal, é uma taquicardia sinusal. Se for de morfologia não sinusal, geralmente é uma taquicardia atrial. E se for posterior, pode ser por reentrada nodal ou por reentrada atrioventricular. Beleza? E uma coisa que pode ajudar a gente, quando a gente tem o traçado do eletrocardiograma, é avaliar o intervalo RP, que é o intervalo entre a onda R e a onda P, se ela for visível. A onda P, se a onda P for visível, que muitas vezes ela pode não ser. Se o intervalo RP ele for longo, isso geralmente indica que a onda P que está originando aquele QRS veio lá do átrio, tá? Que pode ser sinusal ou pode ser uma taquicardia atrial. Beleza? Geralmente o intervalo RP é longo nessas taquicardias. Agora, se o intervalo RP é um intervalo curto, essa taquicardia, em geral, é originada por um mecanismo de reentrada, não vindo ali da região atrial, tá? Que podem ser a taquicardia por reentrada nodal ou a taquicardia por reentrada atrioventricular. Mas lembrando que no RP curto, muitas vezes a gente pode não ver a onda P, porque ela pode estar mascarada ali no final do QRS, pode estar mascarada no intervalo QT, também mascarada pela frequência elevada dessa taquicardia. Beleza? Mas o importante, no geral, nas taquicardias supraventriculares, é a gente reconhecer que é uma taquicardia supraventricular, a famosa TAC supra. Beleza? Porque elas vão ter conduções muito parecidas no seu tratamento. Tá certo? É importante a gente saber qual arritmia é? Em geral, ambulatorialmente sim, para a gente programar tratamentos definitivos. Mas na emergência, é importante a gente saber que é uma taquicardia supraventricular. Beleza? Tá. Entendemos os tipos de taquicardias supraventriculares, como identificar no eletro, mas qual que é o quadro clínico dessa condição? Doc, a gente vai ter uma taquicardia. O paciente vai sentir palpitação no peito. Ele vai sentir que o coração acelerou. Tu vai palpar o pulso vai estar super acelerado. Pode chegar a 100, 180, né? Sem a taquicardia, né? Mas 180, 200, umas frequências assim bem elevadas. Tá certo? Lembrando que no eletrocardiograma isso vai ser um RR regular. É pouco provável, mas a gente pode ter essas taquicardias causando dispneia
e tontura, sintomas, né, dessa taquicardia além da palpitação. E especificamente na taquicardia por reentrada nodal, a gente pode ter o sinal de Frog, que é uma pulsação no pescoço do paciente em vigência da taquicardia. Beleza? E muito raramente essas taquicardias supraventriculares podem causar instabilidade hemodinâmica. Geralmente elas não causam uma taquicardia importante, mas geralmente não chegam a causar instabilidade. Mas podem, que seria hipotensão, síncope e sintomas como sudorese. Beleza? Então esse é o quadro clínico das taquicardias. Se tu pegou uma taquicardia, viu que o paciente está ali taquicárdico, tu monitora ele, roda um eletrocardiograma, porque se for uma taquicardia supraventricular aguda, geralmente a gente tem algumas medidas que a gente pode fazer. Beleza? E como que a gente investiga, né? Com o eletrocardiograma, na emergência, geralmente é o eletro que a gente vai fazer, monitorar o paciente no monitor cardíaco e, se formos fazer uma investigação ambulatorial, a gente pode usar o Holter, que nada mais é que um eletrocardiograma estendido, e um estudo eletrofisiológico. Mas isso já é um manejo mais do especialista. O que a gente tem que saber é reconhecer em geral na emergência. Tá, Doc, então a gente reconheceu essa taquicardia e agora a gente tem que conduzir ela. Nosso paciente chegou com taquicardia, a gente viu que era uma taquicardia supraventricular, então na emergência como que a gente vai, né, conduzir esse paciente? Doc, se o paciente está estável hemodinamicamente, tá certo? A gente tem alguns passos que a gente pode seguir. O primeiro deles é fazer uma manobra vagal, tá certo? Que consiste na manobra de valsalva modificada. Que tu vai deitar o teu paciente, né? Orientar para ele que tu vai fazer essa manobra, pedir, geralmente para ele soprar contra uma seringa, fazer uma pressão abdominal, né? Uma manobra de valsalva contra a seringa. E enquanto ele estiver fazendo essa manobra, tu vai deitar o tronco do paciente e elevar os membros inferiores. Essa é a manobra vagal. A gente pode fazer elas nas taquissupras, que ela tende a reverter. Se não respondeu com a manobra vagal, a gente vai fazer a medicação de escolha, que é a adenosina. Inicialmente, a gente começa com 6 mg dessa adenosina, tá? Uma infusão rápida no paciente, que tende a reverter. Se não reverteu com 6 mg, a gente aumenta a dose para o dobro, que é 12 mg de adenosina. Doc, uma coisa importante que a gente tem que saber da adenosina é que quando tu vai fazer a adenosina no teu paciente, você tem que avisar ele que ele vai sentir uma sensação horrível. Alguns descrevem que é uma sensação de quase morte. Então tu tem que avisar o paciente que ele vai se sentir mal com essa medicação. É fugaz, é rápido, mas é importante. Beleza? Então, a gente faz essas medicações, né, que é a adenosina, a medicação de escolha. A maioria das taquicardias supraventriculares vão ser revertidas com adenosina. Se elas não reverterem, a gente pode pensar em outras medicações, como alguns beta-bloqueadores para controlar a frequência, alguns bloqueadores de canais de cálcio, mas, Doc, se não respondeu com a adenosina, a gente tem que pensar e reavaliar o nosso diagnóstico, tá bom? Porque a adenosina ela é muito responsiva nas taquissupras, então a gente tem que reavaliar isso, beleza? Tudo isso para o paciente que está estável hemodinamicamente. Agora, se o paciente está instável hemodinamicamente, Doc, a nossa escolha para esse paciente é a cardioversão elétrica sincronizada, com 50 a 100 joules, beleza? Então, o paciente está instável, tu vai cardioverter sincronizado, que é sincronizar o choque com o intervalo QRS, beleza? Doc, lembra que na cardioversão tu vai estar dando um choque no peito do paciente, então é sempre bom tu fazer uma medicação ali para controlar a dor do paciente, para sedar um pouquinho o teu paciente enquanto tu for fazer esse procedimento, beleza? Lembra disso, estabilidade manobra vagal adenosina e instabilidade cardioversão elétrica sincronizada. Beleza? E na emergência, nesse manejo emergencial, Doc, se a gente tiver uma taquicardia sinusal, lembra que a gente nunca usa medicamento. Por quê? Porque a taquicardia sinusal é secundária a algum processo. E a gente tem que achar qual processo que está causando essa taquicardia sinusal. Beleza? Lembrar também que na taquicardia atrial, a gente também tem que buscar a causa base e tendemos a usar beta-bloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio nessa taquiarritmia. Beleza? Lembra dessas duas condições. De modo ambulatorial, a gente pode controlar a frequência dessa taquiarritmia com beta-bloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio e, em alguns casos, fazer a ablação dessa via acessória quando tem uma via acessória envolvida nesse processo.
Tá certo, Doc? Lembrou? Reconheceu? Tratou? Então vamos ver se a gente consegue fazer essa questão aqui. Uma paciente jovem, de 19 anos, com história de palpitações taquicárdicas ocasionais com duração menores que 10 segundos. Ela chegou no pronto-socorro com a mesma queixa de palpitação, associada a um desconforto com pulsação no pescoço e náuseas, com duração de mais de 15 minutos. Lembra desse sinal de frog, beleza? Na taquicardia por reentrada nodal. Pode ser o caso dela, não sei, vamos ver o eletro. Foi feito um eletro, né, que está registrado aqui, eu vou ampliar para vocês. E ela estava estável hemodinamicamente. Pressão dentro dos limites, saturando bem, ausculta cardíaca pulmonar normal. Então, qual que é a primeira opção medicamentosa para a resolução do quadro clínico dessa paciente? E esse é o eletro da paciente. Aqui, Doc, uma taquicardia, né, com RR regular. A gente não tem onda P precedendo o QRS, ou seja, não é uma taquicardia sinusal. Muitas vezes a gente não consegue nem ver uma onda P posterior ao QRS. Então, pode ser uma taquicardia por reentrada nodal? Pode, e pode também ser uma taquicardia por reentrada atrioventricular. Doc, na história tem o sinal de frog, aquela pulsação no pescoço. Tende a ser, portanto, uma taquicardia por reentrada nodal. Mas independente disso, Doc, é uma taquicardia supraventricular estável hemodinamicamente. Então, a gente pode fazer manobra vagal? Pode, mas ele não perguntou isso pra gente não. Ele quer saber qual medicação que a gente usa. E Doc, na taquicardia supraventricular, a medicação que a gente usa é adenosina. Inicialmente 6 mg, podendo aumentar para 12 se não responder a dose de 6 mg. Beleza? Fechou? Então vamos fazer alguns flashcards só para relembrar os pontos principais. Como que a gente identifica uma taquicardia atrial, ou seja, não sinusal? A gente vai ter uma onda P, né, precedendo o QRS, de morfologia não sinusal, com um intervalo RP longo, justamente porque a onda P está originando aquele QRS, vindo de uma origem atrial que não seja do nó sinusal. Beleza? Qual que é o mecanismo, né, da taquicardia por reentrada nodal? Doc, tá no nome, né? Eu coloquei aqui só para a gente relembrar. É uma reentrada no nó atrioventricular, justamente porque a gente tem uma via rápida e uma via lenta, como nessa imagem. Beleza? Nas taquicardias por reentrada atrioventricular, nós podemos ter, fora da taquicardia, a presença de... O que a gente pode ter no eletrocardiograma quando o nosso paciente não está com taquicardia na reentrada atrioventricular, ou seja, ele tem uma via acessória ali. A gente pode ter, Doc, a onda delta. Lembra disso, que isso é muito importante e sugere que o paciente tenha uma via acessória, que pode originar, né, uma taquiarritmia por reentrada atrioventricular. Doc, se a taquiarritmia, né, de QRS estreito, RR regular, ou seja, taque supra, está com instabilidade hemodinâmica, paciente instável, hipotenso ali na nossa frente, dispneico, sudoreico, o que a gente tem que fazer? Cardioverter de forma sincronizada no nosso paciente de 50 a 100 joules inicialmente, tá? Lembrando sempre de colocar uma sedação ali para o nosso paciente, porque é um procedimento desconfortável, tá certo? Qual medicação a gente usa na taquicardia sinusal para controlar essa arritmia? Doc, nenhuma. A gente não trata taquicardia sinusal. A gente trata a causa que originou aquela taquicardia sinusal. Beleza? E para resumir, então, Doc, nas taquiarritmias a gente tem 3 principais mecanismos: reentrada, automatismo e atividade deflagrada. O que é uma taquicardia supraventricular? Uma taquicardia de RR regular, QRS estreito, com onda P, que pode ser antes do QRS ou pode ser depois, que às vezes a gente pode não enxergar ela. Beleza? Lembrar desse intervalo RP para a gente diferenciar, né, os tipos de taquicardia supraventricular. A clínica é palpitação, dispneia, pode ter esse sinal de frog e pode ter instabilidade hemodinâmica. Se está estável hemodinamicamente, manobra vagal, adenosina 6 mg, adenosina 12 mg, repensar o diagnóstico e podemos usar outras drogas para controlar a frequência. Agora, se está instável, é cardioversão elétrica sincronizada. Beleza, Doc? 50 a 100 joules. Tá certo? E o tratamento ambulatorial deve ser investigado, né, se o paciente tem uma taquiarritmia supraventricular. Pode ser feito com beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio ou ablação.
mas esse é o tratamento do especialista. Fechou, Doc? Essas são as referências da aula e até a próxima aula.